Oi, eu sou a Cris e essa é a Biblioteca Esmeralda. No vídeo de hoje eu vou fazer o meu top 10 melhores leituras de 2020. E eu já te convido a colocar aí nos comentários qual foi o seu livro favorito desse ano. Então, vamos lá. Em 10º lugar teve Artemis, uma ficção científica, o que foi uma surpresa pra mim, porque eu não leio ficção científica, gente. Eu ganhei uma maravilha, foi uma delícia, foi uma leitura bem rápida, fluida, e não esperava nada disso, né? Porque ficção científica, todo esse estigma como gênero. Mas aqui a gente acompanha a Jess, e ela vive na Lua, então ela tem uma vida um pouco difícil e ela é convidada, né, a cometer um crime para melhorar a vida dela. E a gente vê ela se envolvendo em um monte de atrapalhado, um monte de aventura em uma cidade minúscula na Lua. Então é isso, eu curti bastante. E em nono lugar teve Dom Casmurro, do Machado de Assis, um autor que eu tinha muito medo de ler por ser clássico, por ter toda essa coisa de você precisa ler Machado de Assis, como assim você nunca leu Machado de Assis, né? Tem toda essa onda, mas eu acabei lendo assim em segredo, sem ninguém saber, e curti muito. Eu acho que dispensa apresentações da história do Bentinho e da Capitu. Eu não gostei nadinha do Bentinho, ele foi o tempo todo um homem desprezível e irritante. Porém, não tem como negar a genialidade do Machado ao escrever essa história. A narrativa dele é maravilhosa, sabe? Os pensamentos, as tiradas, tudo isso foi me conquistando e foi uma surpresa pra mim gostar tanto desse livro, sabe? Em 7º lugar, mais um nacional, foi Tal, O Senhor da Putrefação, do André Simões. Esse livro curtinho que conta 8 histórias diferentes que aparentemente não tem nada entre si. E aí você chega no final e olha só, que incrível, tem sim. E aí a gente tem algumas, né, ilustrações da Thalita Abreu. São 8 histórias muito atuais, vivas, assim, histórias que conversam muito com o nosso dia a dia. E eu gostei muito. A primeira história foi a que foi mais difícil pra mim ler, mas também foi a que eu mais gostei, foi a que mais me conectou assim com o livro e eu recomendo demais essa leitura, sério. E em 7º lugar tem Identidade, que conta histórias de duas amigas de infância, mulheres negras de pele clara, que acaba por aí as coisas que elas têm em comum. Então, de um lado a gente tem Irene, uma personagem super centrada, super equilibrada, e do outro a gente tem a Claire, que eu gosto de dizer que ela é um furacão, então daí você já tira, né? E a Claire, apesar de ser uma mulher negra, ela se passa por branca, e você acompanha essas duas mulheres tão diferentes, vivendo vidas diferentes, né? Nossa, o livro passa muitas mensagens sobre você ser quem você é, sobre racismo, sobre muita coisa. E o final, assim, tem muita emoção, suspense ali do nada, mas foi um livro maravilhoso, foi uma das minhas últimas leituras, mas eu tive que colocar aqui entre os 10 mais, porque, nossa, ele é muito, muito bom. E é um livro curtinho, hein? Leiam. E em 6º lugar tem Carry On, que agora também pode ser conhecido como Sempre em Frente. E esse livro é uma grande sátira a livros de fantasia juvenil, aquele que tem um personagem que é o escolhido, né? Então aqui a gente tem o Simon vivendo numa escola de magia, né? E ele tem esse inimigozinho dele, o colega de quarto que ele não gosta, que é o Bass, sei lá, enfim. E aí você vê a interação desses dois, você vê a interação do Simon com a amiga dele, Penélope, que é incrível. E assim, é um livro pra ser divertido, pra ser gostoso de se ler. Tem a questão de também se reconhecer, ser quem você é, mas no geral ele é um livro super divertido, não casal, amei tudo, sabe? O começo também ele é meio... O que tá acontecendo aqui, né? Parece só uma grande fanfic de Harry Potter. E só que depois a história vai pegando ritmo, você vai se empolgando com os personagens e, nossa, eu terminei, assim que eu terminei o livro, a última palavrinha eu já queria voltar pro começo e reler, porque foi bom demais. E já estamos aqui na metade da lista, eu te convido a curtir esse vídeo, né, deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, isso me ajuda demais. Então, o próximo em 5º lugar, Os Pescadores, que também foi uma leitura mais, assim, recente. E esse livro da lista foi o que mais bagunçou a minha cabeça, foi o que mais me deixou mal mesmo. Porque, nossa, ele começa muito bem e termina, assim, de um jeito que... Ai... Conta a história de 4 irmãos, sendo que um dos mais novos é o que narra, que é o Benjamin. Então eles estão ali em casa, durante as tardes, sem nada pra fazer. Eles resolvem pescar em um lago todos os dias, às escondidas.
E na volta de uma dessas pescas, eles encontram um homem que é conhecido por lançar profecias ruins, né? E esse homem lança a profecia pro irmão mais velho, o Ikena, que ele vai ser morto por um pescador. E o Ikena coloca na cabeça dele que o pescador que vai matar ele é um dos irmãos, né? Porque o Ikena fica fissurado com a ideia da profecia e toda a raiva e o ódio dele começa a manchar a família. E é muito doido, porque no começo do livro você vê o relacionamento incrível desses irmãos, eles são muito próximos, eles são grandes companheiros, e aí você vai vendo como essa profecia muda tudo, sabe? Tava tudo indo bem, até que o Ikena acreditou tão fortemente que o irmão ia matar ele, que ele acaba pegando ódio de todos os irmãos e estragando o relacionamento familiar. É um livro com muito acontecimento ruim, me deixou mal, sabe? É um livro muito potente, que fala sobre cultura, sobre mitologia, fala sobre irmãos, então é um livro muito gostoso de se ler, mas não gostoso de, tipo, deixar o coração quentinho, é um gostoso de, tipo, me destruiu, sabe? Mas maravilhoso, super recomendo. E em quarto lugar tem A Canção da Órfã, da Lauren Kate, que é uma das minhas autoras favoritas da vida. Aqui a gente tem a história de dois órfãos que estudam música, que é a Violeta e o Mino. Então eles começam como grandes amigos, até que surge algo mais ali nesse orfanato. E eles dois querem coisas diferentes, eles são pessoas muito diferentes, mas eles acabam se apaixonando mesmo assim. Só que você não vê esse amor acontecendo totalmente, né? Porque é um livro muito sobre desencontros e sobre música, sabe? É só isso o tempo todo, é um livro muito bacana. Eu gostei muito como a Lauren colocou ali, ambientou Veneza. Nunca fui na Europa, mas eu gostei, acho que combina com o que eu já conhecia, assim, por alto. E assim, não é um livro perfeito, não é um livro incrível. Principalmente os protagonistas, eles vivem cometendo erros, vivem cometendo coisas que me irritam. Mas é um livro muito bacana por essa coisa, sabe? De não ser um casal perfeito, por ser um casal que nem sempre tá junto, que nem sempre tá certo, mas que funciona. Eu, pelo menos, me vi muito envolvida nessa história. Eu consegui comprar tudo que a Lauren tá tentando me vender. E eu acho que funciona muito. Eu amo histórias com música. E esse aqui, o final, me tocou demais, me deixou emocionada. Então, sério, Lauren, como sempre, no meu top 10, não é surpresa alguma. E em terceiro lugar tem Na Hora da Virada, da Angie Thomas. Foi muito difícil saber se eu ia colocar esse ou outro livro da autora. Mas Na Hora da Virada foi o que mais conversou comigo, foi o que mais trouxe coisas pra mim, sabe? A gente acompanha a Bri, que é uma estudante que quer ser rapper. E por conta de algumas questões, a partir do que ela vê do mundo dela, ela cria uma música muito boa. Só que as pessoas, né, levam tudo de contexto, levam para um lado negativo a música. E a música acaba viralizando, só que não de um jeito bom, sabe? As pessoas começam a falar da Bri coisas que ela não queria que falassem. E tem toda essa questão como a música é vista, como a Bri é vista como uma mulher negra raivosa e ela não quer ser vista assim, não é isso que ela quer. E como assim, como uma pessoa negra, quando vai ganhando destaque, ela é sempre muito julgada, sabe? As pessoas não tentam ver o lado dela. Mas também tem a questão da Bri com a família dela, a família que passa muita dificuldade, mas eles estão sempre se apoiando, sempre pensando em se doar pro outro. Isso também foi um negócio que mais me tocou em relação a esse livro. E a questão da música, né? A Bri tá sempre escutando várias músicas, então eu ia lendo e conforme a Bri ia escutando uma música, eu também escutava com ela pra entrar na vibe ali do que ela tava sentindo. Então foi um livro com uma mensagem muito potente, fala muito sobre a juventude negra, sobre racismo, mas também foi um livro sobre uma adolescente crescendo, e isso foi muito bacana pra mim, ver o crescimento da Bri. E o final, assim, eu amo o final, tá? E agora no top 2, em segundo lugar, tem A Corrida de Escorpião, que foi um livro que eu não esperava nada desse livro, sério. Pra mim eu ia ler e, ok, tchau, segue em frente. Mas não, foi um livro que ficou martelando na minha mente, que toda vez que eu pensava eu abria um sorrisão, porque foi uma delícia. Aqui a gente tem uma cidadezinha que tem uma corrida bizarra, porque tem cavalos marinhos assassinos correndo na praia. É isso, sabe? E a nossa protagonista é a Puck, ela precisa de dinheiro e ela quer entrar nessa corrida pra ganhar o prêmio final. Só que ela não consegue domar um desses cavalos marinhos bizarros. Então ela quer participar da corrida usando o cavalo dela, um cavalo normal. Só que esses cavalos marinhos são assassinos, então, tipo, né, ela tá correndo um grande perigo participando dessa corrida. E no meio dessa confusão toda, ela conhece o Cian, que é o meu bebezinho, ninguém toca, o meu cristalzinho.
E o Cia, ele é também um montador desses cavalos assassinos e ele tá participando da corrida, só que ele começa a ajudar a Puck e começa ali uma amizade muito bacana. Tem a questão que a Puck também tem dificuldades na família, por isso que ela quer ganhar o prêmio final, e você vê o relacionamento dela com os irmãos, você vê o relacionamento dela com o Cia, então tipo, são coisas que me mexeram muito comigo, que eu gostei muito. E assim, é um casal que apesar eu não curti muito o casal esse ano, mas esse casal falou muito comigo. Foi um casal que deixou meu coração quentinho e eu amei demais. E em primeiríssimo lugar, não tinha como ser outro, esse livro tá martelando na minha mente, na minha alma, pra sempre, sempre. É Quem Teme a Morte. Que livro difícil de se ler. Esse livro parecia que não acabava nunca. Foi um começo muito complicado, foi um começo lento, mas quando eu terminei assim, eu fiquei assim olhando pro teto e pensando na vida, no mundo, em tudo. Aqui a gente tem a Oni, uma personagem que, né, vive de suposições, né? Todo mundo tá supondo que ela é isso, que ela vai fazer aquilo, e a gente vê ela tentando encontrar o próprio caminho, tentando descobrir quem ela é, independente do que as pessoas estão dizendo. Eu acho que essa é uma mensagem muito forte no livro. É uma distopia, então a Oni é um ser muito poderoso, é uma mulher muito poderosa ali dentro. Também tem a questão de raiva da mulher negra vista como uma mulher raivosa. Tem questões de guerra, de ódio, racismo. Se bem que não é questão bem de racismo, mas tem uma questão com a cor ali. Então, assim, gente, que é um livro muito potente, maravilhoso. Foi um livro que me tocou não só como leitora, mas como pessoa. Foi através desse livro que eu despertei para ler mais livros de autores negros, com protagonistas negros. E foi também um que me despertou para atitudes racistas e pensamentos racistas que eu tinha. Então é isso, foi um livro que me tocou demais, foi um livro muito importante pra mim. E eu espero ler mais dessa autora em 2021. Na verdade, eu quero ler tudo que essa mulher escreveu em 2021, né? Não tem como não. E é isso, obrigada por assistir até aqui, esse foi o meu top 10. Não se esquece de comentar qual foi o seu favorito aí. Também curte, se inscreve aqui no canal, eu espero trazer mais vídeos falando de livros. Então é isso, até o próximo vídeo. Leia livros, love yourself.